A única resposta possível para leis injustas é ignorá-las. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Este vídeo foi totalmente produzido por integrantes do canal L de Liberdade. Veja nosso canal no Odysee e aqui no YouTube. Os links estão na descrição. Na primeira parte desta série, falamos de como eram os Estados Unidos até a sua independência e como a base quase libertária da sua Constituição pavimentou o caminho para o crescimento do país. Agora vamos ver como esse novo país cresceu até se tornar a maior economia global. A partir do final do século XVIII, os Estados Unidos passaram a expandir territorialmente, das 13 colônias para próximo do tamanho atual. Os livros ditos de história dizem que o imperialismo americano foi o causador de conflitos com os povos vizinhos, com o intuito de dominar mais territórios. Mas é claro que a história verdadeira não é essa. O crescimento das cidades e a chegada de um grande número de imigrantes, devido à promessa de liberdade, dificultavam a tarefa de encontrar terras disponíveis perto dos centros urbanos. Com isso, a população passou a ocupar territórios fora dos limites demarcados pela Inglaterra. Aqui temos de fazer uma pausa. Tecnicamente, o governo espanhol se dizia dono da maior parte das terras ocupadas pelos colonos americanos. Pela ética libertária, esses terrenos não eram prioridade de ninguém, muito menos do governo espanhol. Logo, sabiamente, os americanos passaram a ocupar tais terras sem donos. Eis um belo exemplo de indivíduos que ignoraram completamente leis estatais estúpidas. As famosas representações do Velho Oeste se baseiam nesse período. Porém, o verdadeiro Velho Oeste é bem diferente do apresentado nos filmes de Bang Bang. Apesar do baixíssimo grau de intervenção estatal, o número de conflitos era equivalente ao das grandes cidades da costa leste. Isso não se devia ao policiamento estatal, mas ao livre mercado, especificamente o mercado de justiça. Caso alguém cometesse um assassinato, os familiares ofereciam uma recompensa pela captura do criminoso, ou, mais comumente, pela sua cabeça. Esse mercado de caçadores de recompensas era praticamente uma forma primitiva de justiça privada. Embora não houvesse diversas garantias que hoje sabemos ser importantes, os Estados Unidos ainda estavam à frente de seu tempo. Basta comparar a justiça da Europa daquela época. Se você fosse amigo do rei, poderia cometer os crimes mais diversos sem qualquer problema, mas se não fosse, a morte era a punição mais comum. Por causa dos caçadores de recompensas, poucos se aventuravam em causar danos a outros, pois sabiam da punição que os aguardava. O chamado Oeste selvagem era mais calmo do que você pensa. Ou pelo menos era, até que os outros estados começaram a se meter. Quando o governo espanhol percebeu que poderia enriquecer roubando dinheiro via impostos, os habitantes decidiram responder com a segunda emenda. Sabe que emenda é essa? É o direito de portar armas de fogo. É claro que os governos responderam a essa afronta com ainda mais violência, mas os Estados Unidos não ficariam parados diante do massacre de indivíduos que aderiram aos seus valores de liberdade e que se diziam americanos. Ainda mais quando tal massacre havia sido iniciado por um governo estrangeiro e por um motivo sem sentido como a ocupação de terras sem donos. Com isso, houve uma série de conflitos em defesa da liberdade. Adicione a descoberta de ouro na Califórnia ao bolo e agora fica nítido como os Estados Unidos atingiram seu tamanho atual, se estendendo da costa atlântica à costa do Pacífico. Mas precisamos esclarecer uma informação. O país não obrigava os estados a se juntarem à federação. Isso ocorreu como consequência da vontade da população, que, por meio de plebiscitos estaduais, optou por fazer parte dos Estados Unidos. Mas por que esses estados independentes escolheram fazer parte da federação? Bom, existem vários motivos, mas aqui vamos focar no fator econômico, a estabilidade que a forma de governo federalista gerava. Veja bem, nas monarquias europeias, se o rei batesse as botas, o filho mais velho assumiria o trono e governaria não importando sua idade ou sua competência. E isso era o que ocorria na melhor das hipóteses.
Na maioria dos casos, havia um banho de sangue entre familiares que disputavam a coroa. Ocorria uma verdadeira corrida para angariar capital político para a tomada do trono. Nos Estados Unidos, isso não acontecia. Quando terminava o mandato do governante, outro assumia seu lugar de forma pacífica. Se o governante morresse, o vice assumiria. Além disso, existia uma segunda camada de proteção. O governo federal se limitava a ser a ponte entre os estados e outras nações. Quem realmente decidia sobre a vida das pessoas era o governo estadual. Caso houvesse alguma instabilidade ou dúvida sobre as eleições dos governadores, o governo federal servia como uma rede de segurança para os estados. Além disso, as pessoas podiam facilmente mudar sua residência para um estado que partilhasse mais de seus valores, semelhante ao que explicamos no vídeo A Economia da Suíça. Esse fator contribuía para que a economia americana fosse muito mais estável que as de outras nações no século XVIII. A estabilidade política e a liberdade institucional foram fatores preponderantes para que a economia do país crescesse exponencialmente. Outro fator importantíssimo era a liberdade de inovação. Os Estados Unidos não dependiam de colônias para produzir e crescer sua economia. As pessoas é que estavam encarregadas de produzir e inovar. Digamos que você descobriu uma inovação tecnológica, como a eletricidade, por exemplo. Na Europa, se você fosse um nobre, essa ideia seria simplesmente uma curiosidade a ser exibida aos seus amigos. Se fosse um camponês, ninguém ia dar atenção a um pobre falando de tecnologia. Mas, nos Estados Unidos, não bastava descobrir e inventar. O inventor teria de achar uma forma de utilizar essa tecnologia para melhorar a vida das pessoas e, assim, obter lucro com sua venda. Consequentemente, a partir da Segunda Revolução Industrial, os Estados Unidos tomaram a dianteira na inovação tecnológica mundial. Porém, havia uma diferença entre as taxas de crescimento econômico de certos estados. Os estados que permitiam a escravidão, geralmente estados agrários no sul do país, cresciam muito mais devagar do que os estados que não aceitavam a escravidão, geralmente ao norte do país. Atualmente, sabe-se que a escravidão é uma grave violência ética, mas até mesmo naquela época as pessoas já sabiam disso. A justificativa que alguns estados usavam para manter a escravidão era a de que a sua economia girava em torno da agricultura, e caso não tivesse a mão de obra escrava, o preço dos alimentos iria disparar, além de prejudicar a economia desses estados. Claro que essa desculpa esfarrapada não se sustenta, nem mesmo do ponto de vista utilitário. Escravos não têm incentivos para trabalhar, e com isso trabalhavam o mínimo possível, apenas para evitar as chicotadas de seus senhores. Com a libertação dos escravos, um grande número de pessoas se tornou livre para empreender e dar o máximo de si, fazendo trocas e inovando, o que melhorou significativamente a economia desses estados. Além disso, os escravos não compram produtos e não têm preferência temporal, deixando de participar da economia diretamente. Até o simples fato de estados apoiadores da escravidão serem muito menos atrativos para imigrantes fazia com que perdessem oportunidades e mão de obra qualificada. Eis um típico exemplo do Estado dizendo que não pode acabar com um problema porque causaria outro ainda maior, quando na verdade resolver o problema seria a solução. Sem dúvida você consegue pensar em diversos exemplos disso aqui no Brasil. Porém, a solução adotada não foi a melhor. O governo federal decidiu impor o fim da escravidão. Obviamente, eles estavam certos em eliminar a escravidão, mas forçar isso aos estados disparou alguns alarmes. Muitas pessoas começaram a suspeitar que o Estado estava crescendo e se tornando mais dominante. Por isso, alguns estados buscaram a secessão para formar uma confederação. Vale ressaltar que essa distinção entre Norte e Sul, geralmente utilizada, é um pouco imprecisa. Nem todos os estados do Sul estavam juntos nesse conflito, e o mesmo ocorre para os estados do Norte. Atualmente, os socialistas são rápidos em dizer que a bandeira dos Estados Confederados representa racismo. Porém, a realidade é outra. Claro que os senhores de escravos queriam que a escravidão continuasse, mas eles eram apenas uma porção ínfima da população. Então, por que a população comum apoiou o lado confederado do conflito se ela não possuía escravos? O ponto que realmente causou o conflito foi o aumento do poder do governo federal, retirando a liberdade dos estados. A maioria era favorável à abolição da escravatura, mas esperava aboli-la
supri-la ao mudar a lei estadual. Obviamente que uma população armada, que havia se livrado do governo tirânico dos ingleses, não iria aceitar esse abuso de bom grado. Desse modo, a partir de 1861, os Estados Unidos mergulharam em uma guerra civil, a Guerra de Secessão Americana, que causou a morte de aproximadamente 618 mil pessoas. Quando a União venceu a guerra contra os Confederados, o presidente americano rapidamente alegou que o motivo da guerra havia sido a escravidão, tentando fazer com que o lado perdedor parecesse o pior possível. Assim, ele tentou abafar a real motivação da guerra, o fato de o governo central estar pervertendo as ideias de liberdade que fundaram o país. Infelizmente, com o fim da escravidão, vieram as Jim Crow Laws. Essas leis definiam que estabelecimentos e serviços deveriam ter espaços distintos, mas de igual qualidade, para brancos e negros. Porém, na realidade, os espaços definidos para negros eram bem piores, isso quando existiam. Imagine tentar comprar uma passagem de ônibus e descobrir que não há mais passagens para pessoas da sua cor de pele, e apesar de haver vagas no veículo, você ser impedido de embarcar. Basicamente, um conjunto de leis segregacionistas que condenava negros à pobreza e miséria. Ainda bem que hoje essas leis de cotas raciais não existem mais, né? Não, pera. E só para registro, o presidente que buscou aumentar o poder centralizador estatal era um republicano, enquanto que as leis racistas americanas foram criadas pelos democratas. Que fique bem claro que todos os partidos políticos são uma desgraça para a liberdade individual. Para aqueles que se dizem de direita, percebam que os republicanos querem mais poder estatal. E, para os progressistas, percebam que o Partido Democrata é altamente racista e segregacionista. Pensando bem, considerando as políticas adotadas pelo atual presidente Joe Biden, pelo menos eles se mantêm coerentes até hoje. Obviamente, apesar da pressão contrária do governo, com o fim da escravidão, a economia dos Estados Unidos passou a crescer em proporções nunca antes vistas. Inovações como o telégrafo, o rádio e mais tarde o telefone foram desenvolvidas com o intuito de aprimorar a comunicação entre pontos distantes do país, tornando a informação mais rápida e abundante e aumentando vertiginosamente a produtividade americana. Infelizmente, os confederados tinham razão em uma coisa: o governo central estava ganhando força e intervindo cada vez mais na vida dos particulares. Como isso ocorreu e quais foram as suas consequências serão questões que responderemos na terceira parte desta série. Obrigada por sua audiência! Este artigo foi sugerido e escrito por Liber Road e revisado e narrado por Baby Yoda. Se você quiser contribuir para a causa da liberdade, clique no like e compartilhe o vídeo em sua rede social. Considere também se inscrever em nosso canal e clicar no ícone de campainha. Até a próxima!